Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de regra de 3 simples, direta e inversamente proporcional. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como as bancas elas gostam de cobrar o conteúdo regra de 3 simples. Olha só, pessoal, então devemos entender primeiro o que é a regra de 3 simples, né? A regra de 3 é um método prático para resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais. Existem dois tipos de grandezas que aparecem frequentemente em prova de concurso. Então, a classificação das grandezas, né, ou da própria regra de 3, ela é dividida em duas. A regra de 3 simples, aquele onde a gente vai estudar hoje. Então vamos focar nosso estudo em cima da regra de 3 simples e temos também a regra de 3 composta. Então na próxima aula a gente vai fortalecer nosso conhecimento em cima do tema regra de 3 composta. Então na aula de hoje a gente vai aprender apenas questões envolvendo a regra de 3 simples. E o que é a regra de 3 simples, professor? É aquele problema matemático que vai estar relacionado com duas grandezas. Ou seja, regra de 3 simples vai estar relacionado com duas ou tão somente duas grandezas. Daqui a pouco a gente chega nos nossos exemplos, nas nossas questões. Já na regra de 3 composta, vai envolver 3 ou mais grandezas, é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. E o que é grandeza, professor? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. É o que a gente vai aprender na aula de hoje. Então a gente sabe que tem grandezas que é diretamente proporcional e a gente sabe também que tem grandeza que é inversamente proporcional. Professor, no comando da questão vai vir dizendo quando é que vai ser direta ou quando é que vai ser inversa? Não vai vir dizendo. A gente tem que saber, através de resolução de questão, identificar quando ela é direta e quando ela é inversa. Então a regra de 3 simples ela tem essa divisão, onde a gente vai aprender a aplicar essa classificação de regra de 3 direta e regra de 3 inversa. Simples, né? Porque aqui a gente está trabalhando com apenas duas grandezas. Certo, professor? Mas como é que a gente vai resolver? Então, toda vez que a gente pegar um problema envolvendo grandezas, a gente vai observar se ela aumenta e aumenta ou se diminui e diminui. Se na análise que a gente for fazer, se uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, a gente vai chamar que ela é diretamente proporcional. A gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Então a gente multiplica cruzado para a gente achar a resposta correta. Se uma grandeza diminuir e aquela grandeza que está fazendo referência no problema, né, na nossa questão, a outra grandeza também diminuir, se uma diminui e a outra diminui, a gente diz que ela é diretamente proporcional e a gente vai multiplicar cruzado. Se aumenta, aumenta, a gente multiplica cruzado, é diretamente proporcional. Professor, mas vai ter grandeza que ao mesmo tempo vai aumentar a quantidade dela e a outra vai diminuir. Toda vez que isso acontecer, que uma grandeza aumentar e a outra diminuir, a gente está diante de uma regra de 3 simples inversamente proporcional. E como é que a gente vai operar? A gente vai fazer uma multiplicação a reto. A gente vai multiplicar reto para a gente chegar à resposta correta. E se a primeira grandeza diminuir e a outra aumentar, a gente está diante aí de uma regra de 3 inversamente proporcional. Conclusão, será inversa quando as grandezas são opostas. Uma aumenta e a outra diminui, e uma diminui e a outra aumenta. E será direta quando? Quando as duas aumentam ou quando as duas diminuem. Sinais iguais, diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, a gente vai multiplicar em x. Já inversamente proporcional, os sinais são diferentes, então a gente vai multiplicar reto. A gente vai multiplicar nesse formato. Beleza, então coloca aí alguns exemplos. Tá aí, exemplo número 1, o exercício número 1, a gente tem essa informação, onde tem lá 12 operários, fizeram 30 metros de um muro, essa é a primeira informação. Quem são as grandezas, professor? Então aqui eu já identifico que é regra de 3, porque eu tenho uma grandeza chamada operário e eu vou ter outra grandeza chamada metro. Só tenho duas grandezas. Então para a gente identificar no comando da questão se trata de regra de 3, no primeiro período do comando da questão ele vai te dar dois valores, duas grandezas, duas informações. Ponto. Depois ele continua fazendo referência a uma dessas grandezas. Então ele pergunta quantos operários nas mesmas condições
farão 45 metros do mesmo muro. Se você observar, ele pergunta quantos operaram, mas ele vai te dar a quantidade de metros. Se ele deu a quantidade de metros, a gente consegue saber quantos operaram, a gente acerta aí a questão. Certo? Como é que a gente monta? Então, o primeiro passo é a gente montar. Identifiquei que é a regra de 3 e a gente vai montar e fazer análise para saber se é direta ou se é inversamente proporcional. Então, vou chamar aqui O ou OP, operários. Ele disse lá na primeira informação que eu tinha 12. Então, vou colocar aqui operários abaixo de operário eu coloquei o 12. E eu tenho a outra grandeza que eu vou chamar aqui de metros, que ele te deu aqui o valor, deu 30. Regra de 3 é nesse formato. Ele te deu dois valores, duas grandezas com dois valores. E agora ele pergunta quantos operários? Quantos operários eu vou chamar de x, que é o valor desconhecido. Operário abaixo de operário. Nas mesmas condições farão 45 metros do mesmo muro. Ó. Então, metro abaixo de metro. Era 30 metros. E agora você vai perceber que aumentou. Então, a análise para verificar se é direta ou inversa. Professor, para analisar se é direta ou inversa, eu tenho que verificar se a grandeza conhecida, ó, que eu tenho 30, o valor 30, e eu tenho 45. O que foi que aconteceu do 30 para virar 45? Aumentou. Ó. Então, sempre a análise é de cima para baixo. Ó. Tinha 30 metros e agora eu quero saber com 45 metros. Então, aumentou a quantidade de metros. E agora, relacionado a operários. Se 12 operários faz 30 metros, para fazer 45 metros, eu preciso de mais operários. Preciso de mais operário. Conclusão, se uma grandeza aumentar e a outra também aumentar, eu digo que essa análise ou essa questão, esse problema é uma regra de 3 diretamente proporcional. É direta. E qual é o macete, a regra que a gente vai utilizar? Toda vez que é direta, a gente vai multiplicar cruzado. Como é que a gente multiplica cruzado, professor? Cruzado a gente vai fazer meios pelos extremos. Vou multiplicar o x vezes 30 e o 12 vezes 45. Esse é o método, essa é a regra, esse é o macete para a gente acertar questões envolvendo aí regra de 3 diretamente proporcional. É você multiplicar cruzado. Tá certo, professor? Então vamos multiplicar. Começa por onde? Sempre você vai começar pelo valor que tem x. Então é 30 multiplicando x vai dar 30x. Coloquei aqui. Isso vai ser igual. Não precisa multiplicar, certo? Aqui a gente vai utilizar o método da simplificação. Basta você indicar que é 12 multiplicado por 45. Não precisa. Professor, se eu multiplicar eu vou errar? Você não vai errar. Você vai ficar com um número muito grande para depois fazer uma divisão por 30. Mas se desejar, você pode já multiplicar. 12 vezes 45, achar aqui o resultado e fazer a divisão. Qual é a orientação em regra de 3? Sempre a gente vai deixar indicado. Sempre eu vou deixar indicado porque esse 30, ele sempre que está multiplicando x, eu vou precisar jogar ele lá para o outro lado para isolar o valor do x. Para fazer uma divisão. Se ele está multiplicando, quando eu jogo lá para o outro lado, ele passa dividindo. Ou seja, o valor do x vai ser igual a 12 multiplicado por 45, dividido por quanto? Dividido por 30. Toda vez que eu quero fazer essa operação, eu utilizo, dentro da regra de 3, o método da simplificação, que consiste em você olhar para os números em cima e embaixo e tentar encontrar um número que dá para fazer essa divisão simultânea. Toda vez que terminar em 5 e em 0, você pode fazer uma divisão por 5. O 45 ele dá para dividir por 5. 45 dividido por 5 vai dar 9. E 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, observe que eu fiz uma simplificação. Dividi o 45 por 5 e dividi o 30 por 5. Posso fazer isso? Posso. Ao mesmo tempo, de forma simultânea, fiz uma divisão ou uma simplificação. E agora? Você percebe que ficou 12 multiplicado por 9, dividido por 6. Ainda tem esse 6 embaixo. Dá para dividir? Dá. Então, o 12 dá para dividir por 6. Quanto é 12 dividido por 6? Vai te dar aí o valor 2. Então, eu coloco. Em cima, você percebe que eu não utilizo mais aqueles números que foram cortados. Tanto em cima como embaixo. Em cima, se você observar só, ficou o número 2 sem estar cortado e o número 9. Então, meu resultado é 2 vezes 9, professor? É. Embaixo não tem nenhum número, todos os números aqui, o 30 e o 6 eu cortei, então não precisa colocar nada no denominador aqui da minha fração. Então o resultado é 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. Então a pergunta que o comando da questão está perguntando operários. O x é operários, então é 18 operários, professor?
18 operários. Então, a resposta correta, se fosse em forma de alternativas, seria 18 operários. Beleza, professor. Então, regra de 3, diretamente proporcional. A gente faz a análise do jogo de sinal. Se aumentar, aumentar. Direta, a gente multiplica cruzado. Perfeito. Coloca mais um exemplo. Tá aí. Exemplo número 2, ou exercício número 2, diz o seguinte. Olha agora. 12 operários fazem um serviço em 40 dias. Ó. Então, tem duas grandezas. Tem um operário e tem um dias. Quando é que vai ser regra de 3? Se ele te deu operários, deu dias. Quando eu vou ler o comando da questão, se ele te der dias, ele vai pedir operários. Se ele te der operários, o comando da questão vai pedir dias. Então, olha o que pede. Em quantos dias? Ó, 15 operários farão o mesmo serviço. Então, observe que é regra de 3. Então, eu preciso montar. Então, a grandeza é operário. Ó, vou colocar aqui OP para ser operário. No início era 12, então coloquei 12 operário. Eu tinha outra grandeza, vou chamar de dias, ó, vou chamar aqui de D. Posso colocar aqui apenas a primeira letra. Na hora que você está fazendo prova, basta colocar uma letra para representar o dia. A grandeza é dia. E eu tenho 40. Operário 12, abaixo de OP. E 40, ó, tá aqui abaixo do D, que é dias. Ele pergunta quantos dias. Ó. Quantos dias é o meu valor desconhecido. Vou chamar de X. Ele disse lá que 15 operários. Então, tem aqui 15 operários farão o mesmo serviço. Beleza, professor. É uma regra de 3 simples, porque eu só tenho duas grandezas. E agora eu preciso verificar a sua proporcionalidade, para verificar se é direta ou se é inversa. Professor, toda regra de 3 não é só multiplicar cruzado? Muito cuidado com isso, com esse conceito. Não é toda regra de 3 que eu vou multiplicar cruzado. Ó. Eu preciso fazer a minha análise de grandeza para saber. Se for diretamente proporcional, você pode fazer cruzado que vai achar aí a resposta. E se for inversamente proporcional, professor, como é que a gente faz? Então, primeiro eu tenho que verificar o que está acontecendo ó, com aquela grandeza conhecida. Eu tenho um 12 e virou 15. Ó. Do 12 para o 15 aumentou. Aí eu faço a pergunta. 12 operários faz esse serviço, ó, que estão fazendo esse serviço em 40 dias. Se eu colocar mais operários, ó, colocando mais operário, com certeza vai diminuir o número de dias, porque o serviço é o mesmo. Ó, tá aqui. Se eu estou em uma obra com 12 operários, eles fazem lá em 40 dias. Se eu aumentar o número de operários, ó, vai diminuir o número de dias. Quanto mais operário eu colocar aqui, com certeza vai diminuir o número de dias. Toda vez que isso acontecer, um está somando e o outro está diminuindo, a gente diz que a grandeza ou a regra de 3 é inversa ou inversamente proporcional. E o que é que você vai fazer para acertar esse tipo de questão? Você vai multiplicar reto. Se é direta, você multiplica cruzado. Se é inversa, você vai multiplicar reto. O que é multiplicar reto? É o 15 vezes x ó, e o 12 vezes 40. Então, eu começo logo onde tem o valor do x. Então, vou calcular aqui o valor do x. Ó. 15 vezes x é 15x, coloquei aqui. E isso vai ser igual a 12 vezes 40. Não faça a multiplicação, certo? Porque sempre esse valor que está multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo e a gente utiliza o método da simplificação. Então, vai ficar 12 vezes 40. E vou trazer agora o valor, ó, o 15, que está multiplicando x. Ele passa dividindo. Você vai olhar para baixo, você vai olhar para cima na sua fração e vai verificar qual é o número que dá para fazer a simplificação. Então, eu tenho o 40, ó, que dá por 5, e eu tenho o 15, que também dá por 5. Terminou em 0, terminou em 5, dá para fazer uma simplificação por 5. 40 dividido por 5 é 8, ó. Reduzir, onde tinha 40 vou operar com 8. E onde tinha 15, ó, 15 dividido por 5 vai te dar 3. Vou operar com 3. E eu tenho esse 3 embaixo ainda para fazer a divisão. Então, dá para fazer uma divisão ó, direto, o 12 com 3. Ó. Quanto é 12 dividido por 3? É 4. Então, embaixo não tem mais ninguém. Em cima só sobrou o 4 e o 8. Ó. Então, em cima, o valor resultado da minha operação, que eu estou procurando a quantidade de dias, é 4 multiplicado por 8. É 4 multiplicado por 8, que é o que sobrou. O 4 multiplicação ó, por 8. Quanto é 4 vezes 8? 4 vezes 8, 32. O que é que estamos procurando? Dias. Ó. A grandeza é dias. Então, na alternativa correta, se fosse aí modelo com alternativa, a gente ia procurar aquela que tivesse lá 32 dias. Recapitulando, professor. Regra de 3 simples, porque eu tenho duas grandezas.
fiz a minha análise dos sinais, eu vi que uma está aumentando e a outra está diminuindo, então a classificação dela é inversa, e para chegar à resposta correta, eu faço multiplicação reto, multiplico os dois de baixo com os dois de cima, e faço a operação, isolo o valor do x, encontro o valor procurado. Essa é a regra para você acertar as questões envolvendo aí regra de 3 inversamente proporcional. Beleza, professor? Então vamos fazer algumas questões de regra de 3 de diversas bancas de concurso para a gente fortalecer nosso entendimento aí desse assunto. Então tá aí a questão número 1. Questão número 1 da banca FEPESE, prova aplicada à Polícia Civil de Santa Catarina. Olha o que disse a questão número 1. Em umas cidades são cometidos 45 crimes a cada 30 dias. Logo, em 360 dias são cometidos quantos crimes? Então, observa que é uma questão clássica de regra de 3. Tem umas grandezas, crime, e tem uma grandeza dias. Ele te deu a quantidade de crimes e te deu a quantidade de dias. Então, vamos montar. Aqui o C de crimes foi, ou foram, 45 crimes no decorrer aí de 30 dias. Beleza. Agora ele te deu em 360 dias. Então é dias abaixo de dias. Se eu colocar 360 aqui abaixo de crimes, eu vou errar. Ele só olha em 360 dias quantos crimes serão cometidos. Então isso é regra de 3. Duas grandezas e um valor desconhecido. 3 valores conhecidos, por isso que é regra de 3. No comando da questão vai vir 3 valores conhecidos e vai pedir o desconhecido, por isso que é regra de 3. Beleza, professor, entendi. Analisando a situação da grandeza, tá lá, era 30, passou 360, aumentou. Se cometidos 45 crimes a cada 30 dias, se vai aumentar a quantidade de dias, com certeza vai aumentar a quantidade de crimes, Todas as alternativas aqui, se você observar, não tem nenhum menor do que 45. Todas elas é superior a 45, então vai aumentar com certeza a quantidade de crimes. Aumentou, aumentou. Regra de 3, diretamente proporcional. Direta, professor. O que é que faz quando eu encontro uma regra de 3 direta? Multiplica cruzado ou multiplica reto? Multiplica cruzado. Vou multiplicar cruzado. Então, vou pegar o valor do x, multiplicar por 30, é 30x, e isso vai ser igual a 45 multiplicado por 360. Quero encontrar aqui o valor de x, que é a quantidade de crimes. O 30 está multiplicando, então o 30 passa dividindo. Então, vai ficar 45 multiplicado por 360 dividido por 30. E eu entro no método da simplificação. Eu tenho um zero em cima e um zero embaixo. Eu posso fazer essa simplificação. Ou seja, é uma divisão por 10. 360 por 10 ficou 36 e 30 por 10 ficou 3. E agora dá para dividir. 36 por 3. Quanto é 36 dividido por 3? É 12. O que foi que restou para mim? Restou para mim apenas o 45 multiplicado por 12. Onde eu tinha que fazer aquela multiplicação 45 vezes 360 para depois dividir por 30, o que restou para mim foi exatamente 45 vezes 12. 45 vezes 12 dá 540. Como x é a quantidade de crimes, então a quantidade de crimes 540. Então a resposta correta para a questão número 1, você teria que marcar a alternativa letra D. Questão de número 2. Olha o que diz a questão número 2. Um veterinário orientou um fazendeiro a aplicar 5 gotas de um remédio por cada 50 kg em seu cavalo de estimação. Aí a pergunta, quantas gotas do remédio tomará o animal se ele pesa agora 550 kg? Então observa lá que a regra é de 3, onde eu tenho lá duas grandezas. A primeira é grama, então ele diz lá, olha, grama não, é gotas, Vou colocar aqui o G de gotas. Então, eu tenho lá esse G de gotas, é 5, então é 5 gotas. E ele te deu o peso, o peso é quilograma. Colocou aqui, colocar o K e o G, quilograma, 50 kg. Ele diz lá que esse cavalo, agora está com 550 kg, e ele pergunta lá quantas gotas, quantas gotas do remédio esse animal tem que tomar. Então, observa que eu tenho lá 3 valores desconhecidos, duas grandezas, uma regra de 3 simples. Eu preciso verificar se é direta ou inversa para saber se eu multiplico reto ou se multiplico cruzado. Então, de 50 para 550 aumentou. E agora, a pergunta, se para cada
gotas, né? Para cada 5 gotas equivale a 50 kg, ó. Se o cavalo tem 550 kg, com certeza vai ser muito mais gotas, ó. Precisa lá de mais gotas. Se aumentou e aumentou, a regra de 3 é o quê? Diretamente proporcional. Então é direta. O que é que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado. Eu tenho que multiplicar o valor de x vezes 50, é 50x. E isso vai ser igual a 5, que vai multiplicar o 550. Vou isolar o valor do x. Isso você já sabe fazer. O que é que eu tenho que fazer com aquele 50 que está multiplicando o x? 50 que está multiplicando, ó, ele desce dividindo. Tem um zero em cima e um zero embaixo, dá para fazer a simplificação, ó, dá para cortar. Tem um 5 em cima e eu tenho um 5 embaixo. Ó. Esse 5 em cima e o 5 embaixo, dá para cortar. Então restou quem para mim? Restou apenas o 55. Ó. Restou apenas 55. O x é a quantidade de gotas, ó, então é 55 gotas. Então eu teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 55. 55 para a questão número 2, a alternativa correta seria a alternativa letra B. Mais uma questão da nossa querida banca IDECAM. Olha só o que a banca IDECAM cobrou na questão de número 3. Está lá. No planeta Terra, um ano equivale a 365 dias. Então, na Terra, comando a questão disso aí que corresponde a 365 dias. Representa o tempo gasto pelo nosso planeta para completar uma volta em torno do Sol. Já em Marte, em Marte leva quantos dias? 687 dias terrestres para dar uma volta em torno do Sol. Dessa forma, um ano marciano, está aqui, um ano marciano, um ano em Marte, é igual a 1,9 ano terrestre. Se a pessoa da Terra tem 57 anos, qual é a sua idade em anos marcianos? É regra de 3, professor? É regra de 3. Eu tenho lá que fazer análise do ano, né, marciano, né, vou chamar aqui N em Marte, que ele diz lá, olha, um ano marciano, comando da questão disse, um ano marciano, ele tem uma relação com o ano terrestre, que ele diz lá que é 1,9. Então, um ano marciano corresponde a 1,9 terrestre. Beleza, se uma pessoa tem 57 anos na Terra ele tem 57 anos. Então, quantos anos ele vai ter a sua idade de anos? Em marciano, é o valor de x, o valor desconhecido. Então, tenho duas grandezas, tenho aqui Marte e Terra, tem uma relação com 3 valores e tem um valor desconhecido. Por isso que é classificado como sendo uma regra de 3 simples, porque eu só tenho duas grandezas. Já observa que aumentou a quantidade de anos, estava lá 1,9 foi para 57 e eu tenho que observar que aumentou. Se aumentou de 1,9 para 57, fazendo a sua análise, todas as alternativas estão aumentando. Se o ano corresponde a 1,9, 57 anos vai corresponder a mais anos. Por isso que está aumentando e também está aumentando. A sua análise, você vai dizer que isso é uma regra de 3 direta. Como é que resolve a regra de 3 direta? Multiplicando cruzado. Perfeito, professor. Então vai ficar 1,9 multiplicado por x, vai dar 1,9x. Isso é igual a 1 vezes 57. Aqui é tranquilo. 1 vezes 57 vai dar o próprio 57. Quero encontrar o valor do x, 1,9. Está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então a sua missão era exatamente fazer essa divisão. Professor, eu cheguei aqui em uma divisão com número com vírgula. Se você tem dúvida em responder questões com número com vírgula, você elimina essa vírgula. Professor, como é que eu faço para eliminar a vírgula? Toda vez que você está diante de uma divisão com número decimal, você quer eliminar essa vírgula, basta você multiplicar por 10. Como eu só tenho uma casa decimal, multiplica em cima e embaixo por 10. A sua fração será equivalente, será correspondente. Onde eu tenho lá 57 vezes 10, você vai fazer a divisão agora como sendo 570. Multipliquei 57 vezes 10, deu 570. E 1,9 vezes 10, você anda só a casa decimal. Esse 10 é para deixar o número inteiro, é 19. Se eu voltasse a dividir 570 dividido por 10 ia ser 57 e 19 dividido por 10 ia ser 1,9. Então fica mais fácil você fazer essa divisão. 570, tá aqui, dividido por 19, do que você fazer ali 57 dividido por 1,9.
Perfeito, professor. Então agora vamos fazer. Quanto é 57 dividido para 9? 57 dividido para 9 vai ser 3. Ó. 3 vezes 19, né? 57 dividido para 19 vai dar o próprio 57, dá exato. Ó. 19 vezes 3 vai dar 57. Então dá exato, dá. Aqui resta 0. E esse 0, professor? Esse 0 vem para cá. Então é 30. 30 vezes 19 vai dar 570. Então o valor do x, que é a quantidade de anos, né, marciano, é 30 anos. Então a gente está à procura do x, que é um ano marciano. Ó. Então a resposta correta é aquela que tem 30. Quem tem 30, alternativa para a questão de número 3, resposta letra B. Perfeito, professor. Coloca mais uma. Banca e decano novamente, questão de número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. Ana Maria está doente e foi ao médico. Ele receitou, né, o médico receitou, um xarope para ser tomado por 3 semanas. Ó. Deu aqui a quantidade de semanas. Sabendo que ela deverá tomar 5 ml, 5 ml do remédio 3 vezes ao dia. Quantos mililitros de xarope ela tomará em 3 semanas? Ou nas 3 semanas aí, conforme o médico orientou. Professor, é uma questão de regra de 3? É uma questão de regra de 3. Onde eu tenho lá a primeira informação, a ml, a grandeza, né? Vou colocar aqui como sendo ml. E eu tenho outra grandeza que ele disse lá que era para tomar ao dia. Tá aqui, ó, a tomar 3 vezes ao dia. Perfeito, professor. Então, eu vou só ajustar as informações que foram dadas. Observa lá que eu tenho 3 semanas. Então, eu tenho que saber quantos dias vai ter aí a minha semana. Então, a primeira informação eu tinha que encontrar quantos dias. Lembra que uma semana são 7 dias, semana são 7 dias. E ele vai, a Ana Maria, né, a pessoa aí vai tomar durante essas 3 semanas. Quantos dias a Ana Maria vai tomar esse remédio? É só você multiplicar aqui a quantidade 7 dias por 3, porque são 3 semanas. Como ele disse aí, foi colocado para tomar durante as 3 semanas, a quantidade de dias é 3 vezes 7. Então, eu encontrei aqui por 21 dias. Então, Ana Maria vai tomar esse remédio aí por um total de 21 dias. Como ela disse, o comando da questão diz que vai tomar 3 vezes ao dia. Então, observa que a cada dia, a cada dose, né, desse remédio é 5 ml. Como vai tomar 3 vezes ao dia, então eu precisava multiplicar 5 vezes 3. 5 vezes 3, eu tomo por dia 15 ml. 5 ml é apenas uma vez, mas como vai tomar 3 vezes ao dia, então ao dia, se você observar, a cada dia eu tomo exatamente 15 ml. Então 15 ml é o que eu tomo a cada um dia. Então um dia eu tomo 15 ml. E nas 3 semanas, que é o total de 21 dias, quantos ml eu vou tomar? Ele pergunta quantos mililitros de xarope ela vai tomar nas 3 semanas, que corresponde a 21 dias. É uma regra de 3, onde eu tenho que fazer a minha análise. Regra de 3 simples e eu tenho que analisar. Se um dia eu tomo 15 ml, 21 dias aumentou a quantidade de dias, vai aumentar a quantidade de ml. Aumentou e aumentou, a classificação da regra de 3 é diretamente proporcional. Regra de 3 direta. Perfeito, professor. O que é que eu tenho que fazer? Apenas multiplicar cruzado. 1 vezes x e 15 vezes 21. Trazendo para cá. 1 vezes x é o próprio x e eu tinha que multiplicar o valor de 15 vezes 21. Então aqui era com vocês na hora da prova fazer essa multiplicação. 15 vezes 21, a gente ia encontrar como resposta correta aquela que tivesse exatamente 315 ml. 315 ml, resposta para a questão de número 4, alternativa letra C. Mais uma questão agora da banca Instituto ACP, Polícia Científica do Estado do Paraná. Olha o que disse a questão de número 5. Está lá, prestando colaboração efetiva aos médicos legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, um auxiliar de necropsia se descuidou e deixou um frasco, inicialmente contendo, tá aqui o frasco contém lá 360 ml de certo reagente aberto. Por se tratar de material volátil, com taxa de evaporação, está aqui evaporando 1,8 ml por minuto, está aqui por minuto.
Estima-se que o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em quanto tempo? Então, observa que eu tenho uma grandeza chamada ml e tenho uma grandeza chamada também em minuto, que é o tempo que foi dado. Então, vou trazer para cá. Eu tenho um ml, tá aqui ml, e eu tenho aqui o m, onde eu vou chamar de minuto. Então, a taxa de evaporação é 1,8 ml por minuto. Ó. Cada minuto é evaporado exatamente 1,8 ml. O frasco tinha quantos ml? Tinha 360 ml. Ó. ml abaixo de ml. E o comando da questão pede lá o tempo. Ó. Algumas alternativas estão em hora e também com minutos. Então, o tempo que eu vou encontrar aqui é exatamente em minutos. Então, observe que é uma regra de 3 simples, porque eu tenho duas grandezas, ml, e eu tenho tempo em minuto. E se você observar, quando ela começa a se evaporar, esse líquido, né, esse frasco aí, essa substância, 1,8 evapora em 1 minuto. E o total, completo, então vai evaporar em mais tempo. Ó. Se 1,8 ml evapora em 1 minuto, 360, que é o total, vai evaporar em mais tempo. Aumentou o ml, aumentou o tempo, tem uma classificação para essa regra de 3. A regra de 3 é o quê? Direta. O que é que eu faço para acertar esse tipo de questão? Você vai multiplicar cruzado. Toda vez que é regra de 3 direta, basta fazer a multiplicação cruzado. Ou seja, vai multiplicar x vezes 1,8, vai dar o próprio 1,8x. Isso é igual a 360 vezes 1, que é o próprio 360. Quero encontrar o valor do x, que é o tempo. Eu tenho que jogar esse valor 1,8 lá para o outro lado dividindo. Conclusão, chegamos exatamente a uma divisão de uma questão bem parecida que a gente fez, que é dividir com um número com vírgula. O que é que eu tenho que fazer para você evitar essa vírgula? Toda vez que tiver para fazer uma divisão com vírgula, você multiplica por 10. Aqui eu estou multiplicando por 10 porque só tem uma casa decimal. Se fosse duas casas decimais, né? Se fosse 1,85, aí multiplicaria por 100 e eliminava aí essa vírgula, certo? Então essa é a dica, esse é o macete para você acertar esse tipo de questão. Então tá lá, 360 vezes 10 vai dar 3.600. 36 e eu coloco os dois zeros, ó. Coloquei os dois zeros. Tá lá, 1,8 vezes 10 vai dar o próprio 18. Dá para fazer a divisão? Dá. 36, ó, dá para dividir com 18, que vai te dar o 2. Quem foi que sobrou? Sobrou esse 2 da divisão do 36 e sobrou os dois zeros. Ó. Sobrou os dois zeros. Conclusão, isso é o tempo. O tempo que a gente encontrou foi dado em minuto. Ó. Então, o tempo de evaporar por completo, os 360 ml, é 200 minutos. Mas nas alternativas não tem. Ó. Eu teria que saber transformar esse tempo em minuto para hora. Então, existem várias questões de regra de 3 que eu preciso saber fazer uma conversão de minuto para hora. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o tempo em minuto, ó, o 200, você vai dividir por 60. Por que eu vou dividir por 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, toda vez que eu quero transformar uma quantidade em minutos para hora, porque as alternativas estão em horas, ó, eu preciso fazer uma divisão por 60. Então, tá lá. Tinha que dividir agora esse valor 200 por 60. 200 por 60 vai dar 3. 3 vezes 60 é 180. Para 200, o que resta aqui é 20. Conclusão. Aquilo que você faz a divisão exata é hora e o que resta é os minutos. Restou 20. Quando eu divido por 60, o que resta é exatamente a minha quantidade de minutos. Então, a resposta correta seria você procurar a alternativa que tivesse 3 horas e quantos minutos? 20 minutos. Ó. 20 minutos. Qual a alternativa que tem lá? 3 horas e 20 minutos. Alternativa correta, alternativa letra D. Padrão. Mais uma questão agora, questão de número 6. Banca Vunesp. Olha só o que vai dizer a questão número 6. Sabe-se que 1 ml corresponde a 20 gotas. Então, já tem uma relação aqui de regra de 3 com duas grandezas. Ó. Eu tenho lá ml e eu tenho gotas. São as duas grandezas iniciais. Tem lá, um recipiente deve receber a administração de 360 ml de soro.
Essa administração deve durar 6 horas. Professor, apareceu outra grandeza aqui em horas. Vai ser regra de 3 composta? Ainda não. No estudo de regra de 3 composta será na nossa próxima aula. Então eu tenho ml, tenho gotas e tenho hora. Essa hora a gente vai fazer outra regra de 3. Essa questão da banca Vunesp, a gente vai fazer duas regras de 3. Porque ele vai pedir a quantidade de gotas por minuto. Então observe que ele te deu uma relação de uma grandeza em horas e ele pede por minuto, que deve ser ministrado para esse paciente. Então muita atenção. Então vou montar aqui minha primeira regra de 3. A minha primeira regra de 3, se você observar, o comando da questão falou lá em ml. Quantos ml? 1 ml. Para quantas gotas, professor? A gente viu lá que foi 20 gotas. Cada ml eu tenho exatamente 20 gotas. Eu quero saber quantas gotas tem exatamente o recipiente completo de 360 ml. Eu preciso a quantidade de gotas, porque eu vou relacionar a quantidade de gotas com minuto. Daqui a pouco a gente monta outra regra de 3. Então vamos analisar aqui a grandeza, né? Se é direta ou se é inversa dentro de ml, gota. Se aumentou ml, com certeza vai aumentar a quantidade de gotas. 1 ml corresponde a 20 gotas, 360 ml vai ser muitas gotas. Por isso que um aumentou e a outra também aumentou, é classificado como sendo regra de 3 diretamente proporcional. Multiplica cruzado. Então vamos encontrar a quantidade de gotas. Uma vez x é o próprio x, coloquei, e tinha que fazer essa multiplicação. 360 multiplicado por 20. Então 360 multiplicado por 20 seria 36 vezes 2 é 72. Você coloca os dois zeros. 7.200. Essas 7.200 é o quê? É a minha quantidade de gotas. Minha quantidade de gotas que eu preciso para achar a resposta correta para essa questão. Beleza, encontrei a quantidade de gotas. A outra regra de 3 que você ia fazer é exatamente essa. A quantidade de gotas. E eu tenho também aqui o tempo. Que ele disse lá que eu tenho que relacionar em minutos. Que ele diz lá a quantidade de gotas por minutos. Então, eu tenho lá um valor de gotas, né, que eu vou encontrar por minutos. A quantidade total que a gente viu é 7.200, a quantidade de gotas. E o tempo, professor? O tempo ele disse lá que era em 6 horas. Eu preciso converter essa quantidade de 6 horas para minutos. Como é que a gente vai fazer essa conversão de 6 horas para transformar em minutos? A gente tem que lembrar que a cada hora tem 60 minutos. Então é 6 horas. É 6 vezes 60. 6 vezes 60 eu tenho 360. 360 o que, professor? 360 minutos, certo? Então aqui 6 horas corresponde exatamente a 360 minutos. Por que eu fiz isso? Porque o comando da questão pedia lá a quantidade de gotas por minuto. E esse por minuto é a cada minuto, é a cada 1 minuto. Então a cada 1 minuto ele quer saber lá quantas gotas esse paciente vai tomar essa medicação, né? Esse soro. Então a outra regra de 3 seria essa. Então observa que eu tenho lá o tempo 360 diminuiu para 1 minuto. Então o tempo agora era 360, diminuiu. Se diminuir o tempo, com certeza vai diminuir a quantidade de gotas. 7.200 gotas corresponde a 360 minutos. Então uma gota com certeza vai ser menos 1 minuto, né? Com certeza vai ser menos gotas. Por isso que diminuiu e diminuiu. Se diminuir e diminuir, regra de 3 diretamente proporcional, certo? Aqui é direta. Muito cuidado para você não confundir com a inversa. A inversa a gente vai fazer algumas questões, é quando uma aumenta e a outra diminui, certo? Se é direto, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar cruzado. Então eu teria que multiplicar aí de forma cruzada, começando pelo meu valor do x. Então ficaria x vezes 360 é 360x. E isso vai ser igual a 7.200 vezes 1, que é o próprio 7.200. Quero encontrar o valor do x. Esse 360 ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Por isso que eu já coloco aqui o 360. Estava multiplicando, passou a dividir. O que é que eu vou fazer? Tem um zero em cima e um zero embaixo. Dá para cortar, dá para eliminar. E o 72 dá para dividir com 36. O 36 ele é um múltiplo, né? Ou o 72 é um múltiplo de 36, aqui é o 2. 72 dividido por 36 vai te dar o número 2. Então, o que sobrou para mim? Sobrou esse 2, e se você observar, sobrou esse 0 aqui, e está entre aqui o 2 e esse 0 que a gente cortou. Então, sobrou 20.
Então 20 o que, professor, que a gente está procurando? A gente está procurando gotas. Ó. Então é 20 gotas por minuto. Então aqui a resposta correta para essa questão é aquela alternativa que tem lá 20. 20 a gente deveríamos assinalar como resposta correta para a questão 6, a alternativa é a letra B. Perfeito. Questão número 7, questão da banca IDECAM. Olha o que disse a questão número 7. Um certo dia, um artista de rua, que tem como instrumento de trabalho um bandolim, conseguiu arrecadar, em média, 5,60 a cada 7 músicas. Então eu tenho um valor em reais e eu tenho aqui a grandeza música. Qual é o número de música? Então o valor desconhecido é a quantidade de música. Se ele arrecadou um total de 55,20. É regra de 3 simples, professor? É exatamente uma regra de 3 simples, porque eu tenho uma grandeza que é dada aí em dinheiro, que é 5,60. Tá aqui, 5,60. E eu tenho uma quantidade de música. Tá aqui, vou chamar M de música. Foi 7 músicas. Ele quer a quantidade de música. Então a quantidade de música é o valor do X e o valor arrecadado foi 55,20. Tá aqui 55,20. Perfeito, professor. Regra de 3 simples. E observa lá. Se R$5 corresponde aí a 7 músicas, 55 vai corresponder exatamente a mais música. Então aqui é regra de 3 diretamente proporcional. É direta. Por que direta, professor? Aumentou o dinheiro, era 5,60, foi para 55. Se aumentou o dinheiro foi porque ele tocou mais música. Mais música direta. E a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Vou multiplicar o x vezes 5,60, é 5,60x. E é multiplicado. Aqui como tem esse centavo, então você já pode fazer essa multiplicação. É como se fosse lá o valor 5.520, você poderia fazer esse valor, 5.520 sem a vírgula, multiplicado por 7. Quando você multiplicar por 7 aqui, você vai observar que tem duas casas decimais no final. E no final você precisava exatamente voltar essas duas casas decimais. Daria aqui o valor 38.640, você fazendo como se fosse 5.520. Como eu tenho duas casas decimais, a vírgula está aqui no 20, então você coloca duas casas decimais. Ou seja, seria lá 386,40. Então, a multiplicação 55 vezes 20 seria exatamente 386,40. Já fiz aqui para a gente trabalhar com o valor exato. Perfeito. Só corrigindo aqui, 40. Agora eu quero encontrar o valor do x, que é a quantidade de música. Esse 5,60 está multiplicando, passa lá para o outro lado, dividindo. 386,40 vai ser dividido por 5,60. Professor, lá na hora da prova, tenho duas casas decimais. Tenho duas casas decimais em cima e tenho duas casas decimais embaixo. Aqui eu poderia fazer normal. 38.640 dividido por 560. Mas se você enxergou na hora da prova, para a gente eliminar essa vírgula, esse número decimal, eu precisava multiplicar por 100. Se você multiplicasse por 100, porque eu tenho duas casas decimais, o número que você ia fazer era uma divisão com o número inteiro. Seria 38.640 dividido por 560. Por que eu fiz isso? Multipliquei por 100. Quando eu multiplico por 100, a casa decimal desaparece. Eu gosto de trabalhar com números inteiros para, na hora de fazer a operação, não errar na minha divisão ou na minha multiplicação com número com vírgula. Então, ainda dava para fazer uma simplificação. Você cortar um zero com zero. A sua missão era fazer essa divisão. 3.864 dividido por 56. Fazendo essa divisão, para a gente ganhar tempo e acertar o maior número de questões nessa aula, aqui seria 69. Fazendo a divisão, você ia chegar com a resposta correta 69. 69, a alternativa correta seria a alternativa letra B. A gente ia assinalar como resposta correta a alternativa letra B. Perfeito, professor. Coloco mais uma questão da banca CPCom, prova aplicada aí da Prefeitura de Gurien, estado da Paraíba. Olha o que disse a questão número 8. E tem caído bastante questões envolvendo aí essa parte de custo, da gasolina. Tem caído bastante questões nesse formato. Então pode ser uma questãozinha que vai cair aí na sua prova. Você está estudando aí, seu concurso aí tem um assunto, regra de 3 simples. Olha o que disse a questão 8. Tem lá, um carro faz 15 km com 1 litro de gasolina. Então tem uma grandeza quilômetro, tem uma grandeza litro.
sabendo que 1 litro, ó, a cada litro corresponde aí o valor de 4,50. Muito cuidado, o valor em reais aqui não é outra grandeza, aqui é apenas um valor do custo relacionado a 1 litro. As grandezas será quilômetro e esse litro, para a gente encontrar exatamente a resposta correta. Aí disse o seguinte, ó, e que um motorista fará uma viagem de 600 km. Quanto ele irá gastar o motorista com combustível? Então, para eu saber quanto é que ele vai gastar, eu preciso encontrar a quantidade de litros. Ó. Eu tenho 15 km é 1 litro, 600 km eu tenho que encontrar a quantidade de litros. Eu encontro a quantidade de litros e no final preciso multiplicar pelo seu valor, que é 4,15 centavos, R$ 4,15. Então vamos montar a nossa regra de 3. Tá lá, km, né? Quilômetros. Ele disse lá que era 15 e eu tenho litro, ó. 1 litro, o carro aí faz 15 km. E 600 km, ó. 600 km vai fazer em quantos litros? A regra de 3 simples é km e litro. Se aumentar a quilometragem, estava em 15, foi para 600. Vai aumentar a quantidade de litros. Ó. Preciso de mais litros aqui porque eu aumentei a minha quilometragem. Então, se está aumentando e está aumentando, a regra de 3 é o quê? Diretamente proporcional. E como é que resolve questões de direta? É só você multiplicar cruzado. 15 multiplicado por x vai ser 15x. Ó. 15x, isso vai ser igual a 600 vezes 1. 600 vezes 1 é o próprio 600. E aqui, nessa altura do campeonato, a gente já sabe que temos que isolar o valor do x. Ó. Então, pego esse 15, jogo lá para o outro lado, ele passa dividindo. Então, ficaria 600 dividido por 15. 600 dividido por 15, eu encontro exatamente 40. Então, é 40 litros. Se eu tenho uma viagem de 600 quilômetros a ser percorrido, ó, quanto de gasolina eu vou gastar? Se a resposta fosse essa, seria 40. Mas a resposta, o comando da questão não pediu a quantidade de litros, pediu ó, quanto ele vai gastar, certo? Quanto é que ele vai gastar? Colocando aqui, ele vai gastar, basta eu pegar a quantidade de litros que será utilizada aí nessa viagem e multiplicar pelo seu valor. Nesse caso seria 4,15. Professor, lá na hora da prova eu tenho esse valor aí, 40, e eu vou multiplicar pelo valor 415, como eu fiz em uma questão anterior. Você pode fazer a multiplicação normal e depois voltar 2 casas decimais. Ó. Eu vou fazer a multiplicação, colocando aqui, para ensinar vocês aí a fazer a operação com números com vírgula. Então é 415, eu faço como se fosse o número inteiro, 415 multiplicado aqui pelo 40, ó. E no final eu volto 2 casas decimais porque a vírgula andou 2 casas porque é o 15. Então eu teria que fazer essa multiplicação. Então multiplicando ó, com 0, eu coloco já o 0 no final e faço 4 vezes 5 é 20, foi 2. 4 vezes 1, 4, com 2 foi 6. Eu tenho aqui 4 vezes 4, 16. Coloquei aqui. Como eu tinha 2 casas decimais, ó, aqui era 4 e 15, eu tenho que colocar 2 casas decimais. Por isso que o meu valor não vai dar em centavos. Ó. Meu valor vai dar completo 166. Então a multiplicação 40 vezes 4,15, né? 4,15 seria 166. Ó, não tem nenhum centavos. Centavos aqui, todas as alternativas, está exata. Não tinha centavos, dá 0 centavos. Mas a resposta correta é o número inteiro, ó, em reais, é 166. 166 você teria que marcar para essa questão, questão número 8, alternativa correta, alternativa letra D. Perfeito, professor. Coloca mais uma questão. Questão da banca IBFC, a prova aplicada à Polícia Militar do Estado da Paraíba no ano 2023. Bem parecida com a questão de número 8. Ela tem apenas um detalhe que se você não observasse, você poderia cair aí na pegadinha da questão. Olha o que diz a questão número 9. Calcule o gasto. Ó. Vamos calcular o gasto com gasolina para fazer uma viagem de ida e de volta. Esse era o detalhe. Ó. Isso aqui você ia perceber que eu estou diante de uma viagem onde eu vou calcular a minha ida e a minha volta. Diz lá que era entre as cidades de João Pessoa e Cajazeiras. Ele vai dizer algumas informações. Ó. Diz lá que a distância entre as duas cidades é de 600 km. O consumo médio, tá aqui o consumo médio do carro é de 10 km por litro. Então, quando ele coloca assim, km barra L, esse aqui é um L, é 10 km por litro. E diz que o preço da gasolina agora é
R$ 6. Então eu preciso saber quantos litros de gasolina eu vou gastar nessa viagem de ida e de volta. Então observa que para ir de João Pessoa a Cajazeiras, a distância que foi dada no comando da questão é de 600. 600 é apenas a ida ou apenas a volta. Então seria 600 de ida, 600 km, mais 600 da volta. Então eu teria que colocar 1.200 km, 1.200 km aí, que é a minha viagem de Cajazeiras a João Pessoa, ou de João Pessoa a Cajazeiras, ida e volta. Então meu total em km, que eu vou precisar ir para percorrer, é de 1.200 km. Perfeito, professor. Agora a gente vai relacionar grandeza km, colocando aqui, eles lá que o carro faz 10 km por 1 litro, a cada litro o carro faz 10 km, e 1.200 km. 1.200 km vai fazer quantos litros? Que eu preciso exatamente para verificar aí quantos litros eu vou ter para multiplicar pelo seu valor e achar meu gasto, certo? Então, novamente, é uma questão de regra de 3 simples, porque eu tenho duas grandezas. Aumentei a quilometragem, eu vou aumentar a quantidade de litros. É uma regra de 3, onde está aumentando e aumentando. A gente já sabe que é classificada como sendo diretamente proporcional. E o que é que a gente faz? A gente multiplica cruzado. Perfeito. Então, seria aí 10 vezes x, 10x. Isso é igual a 1.200 vezes 1, vai dar o próprio 1.200. Quero encontrar o valor do x, que é a quantidade de litros. O 10 está multiplicando o x, ele passa dividindo. E dividir por 10 é tranquilo, é só você cortar os zeros. Ficou 120 dividido por 1, que é o próprio 120. 120 é o quê? É a quantidade de litros. Tá aqui, quantidade de litros que eu vou gastar na minha viagem de ida e de volta. Como o comando da questão pediu o gasto, basta você multiplicar a quantidade de litros pelo valor dado. Então seria o valor gasto, colocando aqui, quanto será o valor gasto? O valor gasto, eu teria que fazer uma multiplicação, 120 multiplicado por 6. 120 é a quantidade de litros, multiplicado por 6, que é o valor aí de cada litro. Então 120 multiplicado por 6 seria R$ 720 que eu ia gastar nessa minha viagem de João Pessoa a Cajazeira. 720. Resposta correta para a questão de número 9. Você deveria marcar a alternativa letra D. Perfeito, professor. Entra agora na questão número 10 e a gente vai agora fazer questões envolvendo regra de 3 simples inversamente proporcional. Então, muita atenção agora, que a análise que a gente vai fazer agora é em cima de questões envolvendo aí grandezas inversamente proporcional. Olha o que diz a questão 10. Está lá. 6 funcionários de uma empresa realizam uma determinada tarefa em 4 horas. Perfeito. De trabalho. 10 funcionários com a mesma capacidade de trabalho das anteriores realizam essa mesma tarefa em quantos tempos? Está aqui em horas e as alternativas também vai ter em minutos. Qual é a orientação quando você for fazer uma questão de regra de 3 envolvendo pessoas e hora? Então aqui eu tenho uma grandeza que é colocado funcionários e eu tenho tempo. Então eu tenho lá tempo e pessoas. Toda vez que eu tiver lá tempo e pessoas, certamente aí você vai estar fazendo uma análise de grandeza inversamente proporcional. Se o tempo é dado em horas, você precisa verificar nas alternativas. Nas alternativas, todas elas têm grandezas em minutos. Qual é a orientação? Você transformar aquela grandeza que foi dada em hora em minutos, que é muito mais fácil você fazer a conversão, certo? E a gente já fez aqui uma questãozinha onde eu fazia a conversão de 6 horas para minutos. Aqui é 4 horas, transforma em minutos. É só multiplicar o valor de 4 vezes 60, exatamente. Eu vou até apagar aqui e colocar mais embaixo. É 4, onde eu vou multiplicar exatamente por 60, certo? 4 horas multiplicado por 60, eu vou encontrar exatamente 240. 240 o que, professor? 240 minutos. Por que eu fiz isso? Porque as alternativas têm minutos. Então, as grandezas que iremos fazer análise é funcionário e o tempo que foi dado em minutos. 6 funcionários faz essa tarefa aí, né? Realiza essa tarefa em 4 horas, que corresponde a 240 minutos. 240 minutos. Tá lá, 10 funcionários
A resposta que a gente vai encontrar, o tempo que a gente vai encontrar é em minutos. Depois a gente converte aqui para hora. Perfeito. Olha a análise. Do 6 para o 10, que foi o que aconteceu? Aumentou. Se essa tarefa é realizada por 6 funcionários e o tempo é gasto aí 240 minutos, ó, se eu adicionar mais funcionário, essa tarefa vai ser realizada em menos tempo. Ó. Então, é uma grandeza que aumentou e a outra vai diminuir. 6 funcionários. Foi realizado essa tarefa em 4 horas, né? Vou colocar aqui em horas, 4 horas. 10 funcionários, com certeza a tarefa vai ser realizada em menos tempo. Quanto tempo, professor? A gente vai assinalar aqui na alternativa correta. Eu quero que você leve para a sua prova. A relação entre pessoa e tempo, se aumentar, está aumentando ali a tarefa realizada por pessoas, vai ter que diminuir o tempo. Então, se um aumenta e outra diminui, a nossa análise que a gente vai encontrar é uma análise de regra de 3 inversa, ou inversamente proporcional. O que é que eu tenho que fazer? Multiplica reto ou multiplica cruzado? Então, agora a gente vai estar diante de questões envolvendo regra de 3 inversa. E a gente vai multiplicar reto, certo? Então, aqui a gente tem que fazer a multiplicação reto para a gente não errar a nossa questão. Como é a multiplicação reto, professor? A gente multiplica o 10 vezes x, ó. Sempre a gente multiplica primeiro que tem x. 10 vezes x é 10x. E é 6 multiplicado por 240. Precisa multiplicar agora não, certo? 6 multiplicado por 240, por que eu não fiz isso? Porque o 10 está multiplicando, ele vai fazer uma simplificação com 240. Então, esse 10 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então, ficou simplesmente embaixo número 1, divisão por 1 é ele mesmo. Então, a análise que você ia fazer era simplesmente essa multiplicação. Ó. 6 multiplicado por 24. 6 multiplicado por 24 é 144. 144 é o tempo, ó. É em minutos. As alternativas não estão em minutos. Ó. Todas elas têm um formato de hora. Então, precisava saber fazer essa conversão. Ó. Quero saber quantas horas e minutos corresponde a 144 minutos. Professor, como é que eu tenho que fazer? Eu já ensinei em outra questão anterior. Qual é o macete? Então, para a sua prova, você pega o tempo em minutos, você vai fazer uma divisão. E essa divisão é por quanto? Sempre será por 60, certo? Quando eu quero converter minuto para 60, minutos para hora, basta fazer uma divisão por 60. Já vai te dar aí o valor em horas. Se for exato, corresponde exatamente em horas. Se não for exato, o que resta é 1 minuto. Então, observe que 144 dividido por 60 é 2. Ó. 2 vezes 60 é 120. Para 144 é 24. Ó. Conclusão. Aquilo que você faz a divisão de forma exata é a sua hora. E aquilo que resta da sua divisão, ó, porque não tem ninguém para dividir, para descer e continuar a minha divisão, esse resto é meu minuto. Ó, meu minuto. Então, lá você teria que procurar nas alternativas aquela que tivesse 2 horas e 24 minutos. 24 minutos. 2 horas e 24 minutos, a gente percebe como resposta correta para essa questão número 10, alternativa letra D. Padrão, questão agora de número 11, questão da Banco Baden. Olha o que disse a questão de número 11. Está lá. Uma obra, tem lá 12 pedreiros, levam 25 dias para realizar uma determinada construção. Muita atenção agora. Se fosse contratado mais 8 pedreiros, então a atenção aqui em cima desse mais. Ele não falou a quantidade total de pedreiros, né? Ele simplesmente pediu para adicionar, certo? Então, muita atenção em questão de regra de 3. Tem muita questão que ele pede para adicionar ou diminuir. Poderia aqui simplesmente diminuir a quantidade de pedreiros, certo? Então, aqui ele pediu para adicionar. Então, vou ter, sua missão lá na hora da prova era adicionar. Então, inicialmente eu tinha 12 pedreiros, ó. Aqui, inicialmente eu tinha 12. Mas, como a questão pediu para você adicionar 8. Ou seja, quer saber aí com 20 pedreiros, ó. Então ele quer saber exatamente a quantidade de dias, ó, quanto tempo, né? Manda a questão diz, olha, quanto tempo que eles levariam para terminar essa construção. E todas as alternativas estão em dias. Ó. Então é uma regra de 3, é simples. Eu tenho pedreiros, inicialmente ele te deu 12, ó, 12 pedreiros, primeira grandeza, e te deu aqui ó, 25 dias. Então tem um D de dias, 25 dias. O detalhe é se você colocasse 8, certamente você ia errar essa questão. Ou poderia ter uma alternativa e você achar
que seria a resposta correta, ou simplesmente você ia fazer de forma correta, mas colocou 8, mas não ia ter aqui alternativas, certo? Então aqui eu não vou colocar o 8, ó. Ele pediu lá para adicionar, por isso que aqui vai ser 20. Quer saber com 20 pedreiros quanto é que vai ser realizada aí essa obra. Então vamos analisar as grandezas. Aumentou pedreiros, ó, tá aqui. Estava 12, foi para 20. Se com 12 é realizada essa obra em 25 dias, ó, se eu aumentei aí, eu quero contratar mais gente, ó. Contratei mais gente, contratei mais 8 pedreiros, então com certeza vai diminuir a quantidade de dias. Ó. Essa obra vai terminar mais rápido porque tem mais pedreiros trabalhando. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, vai diminuir com certeza a quantidade de dias. Se um aumenta e outro diminui, qual é a análise, a classificação da grandeza? A grandeza é inversamente proporcional. Inversa. O que é que eu faço? Multiplico reta. Vou multiplicar o valor do 20 vezes x. Então 20 vezes x é 20x. E 12 vezes 25. 12 multiplicado por 25. E aqui a gente já sabe o que tem que fazer. O 20 está lá do outro lado multiplicando o valor do x. Ó. Trago para esse lado, passo a dividir. Tem um 20 embaixo e 25 em cima, dá para simplificar por 5. Tanto o 25, 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Dividir o 25 por 5 e dividir o 20 também por 5. Posso fazer isso? Podem, na hora de fazer a operação com regra de 3. E eu tenho 12, ó. Dá para dividir com 4. Quanto é 12 dividido com 4? 12 dividido com 4 vai dar 3. Quem restou para mim? Só foi uma operação de multiplicação. 3 vezes 5. Ó. Já poderia colocar o valor do resultado. 3 vezes 5, aqui é 15. 15 o que, professor? 15 dias. A grandeza foi dada em dias, ó. Por isso que a gente está calculando em dias. Então, para essa questão, a resposta correta é aquela que tem 15. 15, alternativa, letra B. Questão agora de número 12. Olha o que disse a questão número 12. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Então, as grandezas é 8 máquinas, ó, e é durante 20 dias. Então, essa empresa aí tem combustível, né, estocado e vai trabalhar aí 8 máquinas durante 20 dias. Ó. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar a operação a mais 2 das mesmas máquinas. Então, isso aqui é muito interessante. Ó. Observe que vai ser adicionada. Eu não posso colocar simplesmente o número 2. Aqui eu tenho que adicionar essas duas àquela quantidade inicial. A quantidade inicial que a gente tinha de máquinas era exatamente 8. Então eu preciso adicionar dessas 8 a mais duas. Então tinha 8 e agora eu vou adicionar mais duas. 8 mais 2 eu tenho 10. Então eu vou trabalhar aí com 10 máquinas, certo? Aqui é 10 máquinas. Ele pergunta lá, olha, essa quantidade de combustível está estocado, será suficiente para essa máquina trabalhar em número igual a quanto? Então aqui eu quero saber exatamente a quantidade de dias, certo? Ele diz lá, olha, quantos dias, né? O número de dias. O comando da questão pediu para você saber aqui a quantos dias vou ter combustível suficiente aí trabalhando exatamente as 10 máquinas, as 8 iniciais mais 2. Então vamos fazer a regra de 3 simples, onde eu tenho lá a minha quantidade de máquinas, inicialmente era 8, ó, tá aqui 8 máquinas, colocando 8. Aí essas máquinas vão trabalhar durante 20 dias, ó. O D aqui de dias, 20 dias, coloquei. Agora com mais duas máquinas, 10 máquinas, ó, vai ser vão trabalhar aí durante quantos dias? Que o comando da questão pede. Quantos dias? 3 informações, 3 valores, por isso que a regra é de 3. Analisa aí a proporcionalidade. O número de máquinas aumentou, ó, muita atenção aqui. Se 8 máquinas trabalhando aí, o combustível dá para 20 dias. Ó. 10 máquinas, se você observar, o combustível vai acabar mais rápido. Se aumentar o número de máquinas, o combustível estocado vai diminuir muito rápido. Então, consequentemente, ó, o número de dias aí vai diminuir, porque a quantidade de máquinas, quando eu aumentar a quantidade de máquinas, o combustível estocado vai diminuir a minha quantidade de dias. Então, por isso que é regra de 3 com grandezas inversamente proporcional. Ó. Aqui é a regra de 3 inversa. Aumentou a quantidade de máquinas, vai diminuir a quantidade de dias, porque o combustível aí vai se encerrar mais rápido. Então, regra de 3 inversa, a gente multiplica reto. Então, eu teria que multiplicar aí o valor do 10 vezes x, que é 10x,
Isso é igual a 8 vezes 20. Eu poderia colocar o valor, mas vou colocar assim, porque o valor 10 está multiplicando, jogando ele lá para o outro lado, ele passa dividindo. Dá para cortar o zero e fica apenas a divisão com 1, certo? Então só ficou lá o 2, ó, com 8. Multiplicando 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, né, vai ser 16. 16 o quê? 16 dias. Ó. Por isso que eu teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 16. 16 a gente encontra como resposta correta para a questão de número 12, a alternativa letra C. Questão de número 13. Olha o que vai dizer aí a questão número 13. Trabalhar agora com grandezas envolvendo aí velocidade e tempo. Então tá lá. Lauro fez um percurso de sua casa até a praia com a velocidade média. Então trabalhar agora com grandeza e velocidade. Foi dado em km por hora, 60 km por hora durante quanto tempo? Durante 4 horas. Ó. Caso Lauro necessitasse realizar esse mesmo percurso em 3 horas, qual seria a velocidade média que ele precisaria manter? Então é uma relação onde a gente tem grandezas envolvendo a velocidade e o tempo. Tem velocidade, essa velocidade inicial ele disse lá que era 60, então coloco lá 60. E o tempo, o tempo foi dado em hora, então o tempo foi dado em hora, eu vou colocar aqui, foi 4 horas. Ele disse lá, diminuindo 1 hora, fosse para 3 horas, o tempo está em 3 horas, qual seria a velocidade? Então essa análise de grandeza envolvendo velocidade e tempo sempre está relacionado à proporcionalidade inversa. Toda vez que eu aumentar a velocidade, vai diminuir o tempo. Toda vez que eu diminuir o tempo, vai aumentar a velocidade. Então observe que era 4 horas, foi para 3, ó, diminuiu o tempo. Para esse tempo diminuir, é porque a velocidade foi aumentada. Se eu aumentar a velocidade, quanto mais velocidade eu aumentar, o tempo vai ter que diminuir em um percurso, em uma viagem. Quando eu estou trabalhando aí com ideia de velocidade e tempo. Então leve essa dica. Quando eu estou relacionando velocidade e tempo, a sua análise de proporcionalidade sempre vai ser o quê? Sempre vai ser inversa. E a gente já sabe, grandezas inversas, regra de 3, inversamente proporcional, a gente precisa multiplicar reto. Multiplica os dois de baixo com os dois de cima, certo? Então vai ficar 3 vezes x, ó, x vezes 3, 3x. Isso vai ser igual a 60 vezes 4. Ó, 60 multiplicado por 4. O 3 está multiplicando. Vou jogar ele lá para o outro lado dividindo. Ó. Dá para dividir aí o 60 por 3. Quanto é 60 por 3? Vai dar 20. Então já fiz essa divisão. Deixou para mim apenas o 20 e o 4. Era uma multiplicação de 20 vezes 4. Quanto é 20 vezes 4? 20 vezes 4, eu encontro 80. É a minha velocidade e a grandeza é a mesma, km por hora. Então, a velocidade aí, 80. E 80 a gente encontra como resposta correta para a questão número 13, a alternativa letra C. Próxima questão, questão da banca FGV, questão de número 14. Olha o que vai dizer a questão de número 14. Está lá, Marcela e Caio estão treinando para participar de uma meia maratona. Marcela, vai dizer logo Marcela, ela consegue fazer o percurso próximo à sua casa em 45 minutos. E a velocidade dela é 20 km por hora. É tempo por velocidade. Se é tempo por velocidade, então leva a dica que a gente vai estar diante de questões envolvendo regra de 3 inversa. Então ele diz lá, olha, Caio fez o mesmo percurso em 1 hora e 45 minutos. Então a dica é, se a primeira grandeza é minuto, eu preciso transformar essa grandeza aqui, horas e minutos, apenas para minutos. Pergunta lá a velocidade de Caio. Então eu quero a velocidade de Caio, uma regra de 3 simples, onde vai ter grandezas, onde eu vou chamar de velocidade. A primeira velocidade de Marcela foi 20 km. E o tempo dela em minutos, colocar aqui o tempo foi em minutos, foi 45 minutos. Aqui eu precisava converter. Eu sei que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. E eu tinha que adicionar esses 15 minutos. 60 mais 15 minutos. Quanto é 60 mais 15? Então o tempo lá de Caio seria 75 minutos. Coloca tudo na mesma unidade de tempo, 75 minutos. Então se ele gastou 75 minutos, o comando da questão pede a velocidade de Caio. Qual vai ser a velocidade de Caio? Então se aumentou o tempo, estava 45, foi para 75. Se aumentou o tempo, consequentemente foi porque Caio foi mais lento, diminuiu a minha velocidade. Com 45 minutos foi realizado uma velocidade de 20 km por hora. Se demorou mais tempo, foi porque a velocidade de Caio foi menor. Então diminuiu a velocidade, por isso que ele demorou mais tempo. Então as grandezas
velocidade de tempo é classificada como sendo inversamente proporcional. Ó. É inversa. E a gente já sabe o que tem que fazer. Se é inversa, a gente vai precisar fazer uma operação multiplicação cruzada. X vezes 75 é 75 por x. Isso vai ser igual a 20 multiplicado por 45. A gente já sabe o que tem que fazer. Esse 75 está multiplicando o x. Então ele precisa ser jogado lá para o outro lado, ó, dividindo. Então eu trouxe o 75 para cá, dividiu. Eu tenho um 45 em cima, terminou em 5, eu tenho 75 também em cima. Dá para fazer uma simplificação por 5. Ó. 45 por 5 vai dar 9 e o 75 por 5 vai dar 15. Coloquei aqui. Dá para fazer outra simplificação? Dá. Aqui, se você observar, o 20 dá por 5. 20 por 5 vai dar 4. O 15 por 5 ó, vai dar 3. Ainda tem esse 3. Ó. Eu tenho um 4 e eu tenho 9. Quem é que vai dividir aqui o 4 ou o 9 por 3? Então só pode dividir o 9. Ó. O 9 eu posso dividir por 3. Quanto é 9 dividido por 3? Vai te dar 3. Quem foi que sobrou? Cortei todo mundo embaixo. Ó. Todo mundo embaixo foi cortado. Só sobrou o 4 e o 9. O 4 e o 3. Né? Tá aqui o 4 ó, e tá aqui o 3. Que a gente cortou o restante dos números. Então ficou só 4 vezes 3. 4 vezes 3 a gente encontra como resposta correta aquela que tem 12. Ó. Essa aqui é a velocidade do meu amigo Caio. A velocidade foi dada em km por hora, então a grandeza também vai ser em km por hora. Então seria 12 km por hora, por isso que vou mandar a questão para a questão número 14, considerou como resposta correta a alternativa letra B. Questão número 15, questão da banca IBFC. Olha o que diz a questão número 15. Vai trabalhar também com essa ideia aí de velocidade e tempo. Para ir de uma cidade A até a cidade B, Marcos dirigiu seu automóvel com uma velocidade média de quantos quilômetros? 60. Durante quantas horas? 6 horas ininterruptas. Tá lá. Para voltar, então para ir ele foi de uma velocidade. Para voltar da cidade B para a cidade A, meu amigo aí aumentou a sua velocidade ó, em 20 km. Muito cuidado nesse tipo de questão, certo? Onde tem lá aumentou a velocidade, eu preciso adicionar esse aumento à velocidade inicial. Se ele falasse diminuir, eu teria que diminuir. A velocidade inicial é 60. Aqui diz que era para aumentar a sua velocidade. Ó. Vou aumentar em 20 km. Ou seja, eu tenho que pegar aquela velocidade inicial, que foi 60, e vou ter que adicionar essas 20. Ó. Então agora a velocidade da volta foi quanto? Foi 80 km por hora. Então observa lá que eu tenho esse detalhe. Eu tinha uma velocidade de 60, mas o comando da questão diz lá que eu deveria aumentar. Em quanto? Em 20. Aí diz lá, olha, nessas condições o tempo gasto por Marco ó, para voltar à cidade foi de quanto? Então olha lá nas alternativas, ó, eu tenho lá minutos. Então qual é a dica? Eu preciso trabalhar com a grandeza minutos. Eu tenho uma grandeza que foi dada em horas. Ó. Então lá 6 horas foi dado no comando da questão. Então eu preciso transformar essas horas para minutos. Então eu faço uma multiplicação por 60. É 6 vezes 60. 6 vezes 60 é 360. Tá? O tempo que eu vou trabalhar, o tempo precisa estar em minutos, porque eu já encontro aqui a minha alternativa em minutos. Então vamos montar a nossa regra de 3. Velocidade, professor. A inicial era 60 e o tempo em minuto a gente vai encontrar lá 360. Beleza. A velocidade foi aumentada em mais 20, ó, foi para 80. Quanto é que vai ser esse tempo de retorno? O tempo aqui eu vou chamar de x. Então a regra de 3 aumentou a velocidade, ó, consequentemente vai diminuir o meu tempo. Toda vez que eu aumentar a velocidade, eu vou chegar mais rápido ao meu destino, né? No meu percurso aí, eu vou diminuir meu tempo. Aumentou a velocidade, diminui o tempo. Se diminuísse a velocidade, eu ia aumentar o tempo, ia demorar mais. Então, toda vez que fazer uma relação velocidade com tempo, a gente classifica ela como sendo regra de 3 inversamente proporcional. Inversa. E a gente já sabe o que tem que fazer. Regra de 3 inversa, a gente precisa simplesmente multiplicar reto. Vai ficar 80 vezes x é 80x. Ó. 80x, só corrigindo esse 80 ficou horrível. Corrigindo aqui esse 80, então está aqui 80x. E ficou 60 vezes 360. O 80 está multiplicando, então esse 80 ele vai passar a dividir, certo? Vou dividir esse 80. Estava multiplicando o x, ó, dividir. Agora é simplificação.
Posso cortar esse 0 com esse 0. Ó. Vou fazer uma simplificação. Esse 6 por 2. Ó. Dividir por 2. Quanto é 6 dividido por 2? É 3. Ó. O 8 eu dividi por 2. Ó. Virou 4. 8 por 2 deu 4 e 6 por 2 deu 3. Por que eu fiz isso? Porque o 36 dá para dividir por 4. 36 dividido por 4 dá 9. Ó. Conclusão. Quem foi que sobrou em cima? Embaixo já cortei todo mundo. Ó. Sobrou em cima apenas o 3 e o 9. Ó. Muita atenção que não é só o 9. É o 90 por causa desse 0. Cortei apenas o 36 que deu 9. Mas eu tenho esse 0 que eu não cortei. Ficou aqui com o 0. Por isso ficou 90. Então meu tempo seria exatamente 3 vezes 90. 3 vezes 90 a gente ia encontrar aí 270. 270 o quê? Minutos. Então isso aqui seria o tempo de volta. Então está aqui o tempo de volta. Então vamos fazer uma análise. Na ida, está aqui na ida, né? Da cidade A para a cidade B. Na ida, qual foi o tempo? O tempo lá foi 6 horas ou 360 minutos. Coloquei aqui minutos, ó. 360 minutos. Colocando aqui minutos. Beleza. E na volta? Na volta a gente encontrou. Na volta, meu amigo aí gastou, retornando exatamente 270 minutos. Tá aqui, 270 minutos. O comando da questão pede para você fazer uma análise. Ó. Ele quer saber se foi 90 minutos a menos, 90 minutos a mais, 1 hora e 20 minutos a mais, 1 hora e 20 minutos a menos. Aqui eu já eliminava porque 1 hora e 20 minutos é um total de 80 minutos. Ó. 80 minutos. Não deu 80 minutos. A gente fazia a diferença de ida e volta, se você observar, é exatamente 90 minutos. Ó. A diferença. Tirando aqui 360 menos 270, eu vou ter 90 minutos. E é 90 minutos o quê? A menos. Ó. A menos, certo? Então aqui 90 minutos a menos. Como determinar aí a alternativa letra A? Então a resposta correta para essa questão seria a alternativa letra A, porque foi 90 minutos a menos. Então na ida, o meu amigo Marcos gastou 360 e na volta gastou 270. Então a resposta correta é aquela que tem exatamente 90 minutos a menos. Então por isso que a banca IBFC considerou como resposta correta para a questão número 15 a alternativa letra A. Padrão, professor. Questão número 16, última questão dessa lista de questões envolvendo aí regra de 3 simples. Questão da banca FGV, para a gente concluir nossa aula de revisão em cima desse conteúdo muito importante em prova de concurso, que é regra de 3. Vamos concluir. Questão 16. Um morro foi cortado para a construção de uma estrada. Utilizado 12 caminhões, trabalham por 24 dias para transportar toda a terra para um terreno próximo. Agora ele vai dizer, ó, 18 caminhões tivesse sido usado para esse trabalho, o transporte de toda a terra teria sido realizado em quantos dias? Regra de 3, professor? Regra de 3, onde eu tenho aí duas grandezas. A primeira chamei de caminhão, é o C, foi 12, ó, 12 caminhões. E ele disse lá que foi no total de 24 dias. Depois ele disse lá com 18, ó, 18 caminhões. Com 18 caminhões vai ser em quantos dias? Então eu estou relacionando aqui uma máquina, né, caminhão, com dias. Então muito cuidado para você não perder uma questãozinha fácil. Questão de regra de 3 não é só multiplicar cruzado. Ó. Eu preciso analisar a minha proporcionalidade para saber se vai ser direta ou se vai ser inversa. Professor, como é que eu faço a análise da grandeza? Tá lá, tá em 12 caminhões, foi para 18. De 12 para 18 aumentou. Então muita atenção aqui agora. 12 caminhões transporta aí esse aterro, né, dessa construção. Então está trabalhando com 12 caminhões, é realizado esse trabalho em 24 dias. Ó. Se eu adicionar mais caminhões, concorda comigo que vai reduzir a quantidade de dias, vai terminar mais rápido aí esse trabalho. Então quando eu estou relacionado trabalho, né, com dia, as grandezas é classificada como sendo inversamente proporcional. 12 caminhões é feito com 24 dias, 18 caminhões vai terminar em menos dias. A minha tarefa aí vai ser realizada com dias a menos. Por isso que é classificado como sendo regra de 3 inversa. E regra de 3 inversa a gente já sabe como resolve. Multiplica o quê? Multiplica reto. Beleza, professor. Não vou errar na hora da prova. 18 vezes x, 18x, ó, e 12 vezes 24. 12 multiplicado por 24. 18 está multiplicando o x, então eu preciso jogar ele lá para o outro lado. Então ele passa a dividir. Dá para fazer simplificação? Dá. Aqui você vai usar a sua criatividade. Olha o que eu vou fazer.
Vou dividir inicialmente por 6. Dá para fazer essa simplificação por 6? Dá. Vou fazer 24 por 6, ó, vai dar 4. E o 18 por 6, ó, dá 3. O 12 dá para dividir por 3? Dá. Tá aqui, ó, 12 dividido por 3. Ó. 12 dividido por 3 vai dar 4. Conclusão, embaixo não tem mais ninguém. E em cima ficou apenas o 4 vezes 4. Ó. 4 multiplicado por 4. Quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Estou procurando a quantidade de dias, então por isso que a gente encontra para essa questão, última questão da nossa revisão aí de regra de 3, a alternativa correta para a questão 16, alternativa letra A. Com isso, pessoal, concluímos nossa aula de revisão do assunto regra de 3 simples, direta e inversamente proporcional. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de matemática da sua prova. Bons estudos, nos vemos na próxima aula.